Amém? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado a mendigar? Uns diziam: é este. Outros diziam: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se tivessem abrido-lhe os olhos. Amém? Pode sentar, querido. Nós vamos hoje vamos meditar nesse texto aqui, desde do cego de nascença, a cura desse cego. Nós vamos falar hoje de deficiência. Nós vamos falar de deficiências que nós temos e que Jesus, ele é mestre em curar deficiências. Então, nós temos aqui a vida desse cego, como a palavra já disse, ele era um cego de nascença. Haviam outros cegos que Jesus havia curado, mas cada um tinha uma história. Mas é lindo, né? Saber que Jesus andava e por onde ele andava, as coisas iam acontecendo, e por onde ele andava, ele ia curando, ele se encontrava com as pessoas e ele ia curando. E isso trazia uma inveja tão grande para os fariseus, trazia um ódio ao coração, vontade de matá-lo. Este cego aqui mesmo, eles fizeram de tudo para dizer que Jesus não havia curado esse cego. Primeiro, eles faziam tudo para conseguir tirar o poder que Jesus tinha na cura, para difamar, para denegrir, para dizer que era mentira. Quando eles não conseguiam fazer isso, aí eles diziam que ele curava através de Beelzebul. Então, era sempre o mal que eles faziam. Eles foram procurar, se vocês correrem aqui nesse capítulo, vocês vão ver que eles foram procurar os pais desse cego. E lá eles perguntaram: ele era cego mesmo? E ainda perguntaram: ele era cego de nascença? E os pais amedrontados, porque eles sabiam que se eles dissessem que Jesus era Deus, que Jesus operava milagre, eles também iam ser participantes do ódio dos fariseus. E eles perguntaram aos pais, e os pais disseram: eu sei que ele é meu filho e que ele nasceu cego. Nasceu cego. Mas como é que ele está vendo agora, inquirindo, como se os pais estivessem mentindo também? Como que ele está vendo agora, se ele era cego de nascença? O que aconteceu? Olha, você vai e pergunta a ele mesmo. Porque o que eu sei é que ele era cego. Agora, como foi que isso aconteceu? Ninguém melhor do que ele mesmo para falar. Um dia você vai dar testemunho do milagre que aconteceu na sua vida. As pessoas vão inquirir com outros, com os seus parentes. É verdade mesmo que ela viveu tudo aquilo? E aí você vai ser procurada para você mesmo dizer o que aconteceu com você.
E quando eles voltaram e que perguntaram novamente àquele cego aonde esse Jesus estava, porque eles queriam pegá-lo, ele disse assim: olha, onde ele está não sei. E como foi? Quem é ele? Você sabe mais alguma coisa dele? Como foi que ele fez isso? Ele fez isso mesmo? Ele usou alguma coisa para fazer isso? E ele falou: olha, eu não sei onde ele está, nem qual é o tamanho do poder dele. Eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Um testemunho forte daquilo que Jesus fez pela vida daquele homem. Então nós sabemos aqui, voltando para falar de deficiência, nós estamos vendo aqui uma cura através de um problema, de uma deficiência que era de nascença. Mas havia outras deficiências que não eram de nascença. E aqui nós lembramos também de que Deus também é aquele que cura a nossa alma, Ele cura o nosso caráter, Ele cura a nossa personalidade. Porque existem coisas que nós carregamos que são de nascença. Nós somos às vezes mentirosos, nós somos às vezes mau caráter, nós somos às vezes com tantas deficiências que nasceram com a gente. Dizia assim, como assim? Nasceu, Paulo dizia assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Falando da nossa natureza pecaminosa. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas Jesus passava por aquele lugar. E assim como ele estava curando este cego com essa deficiência de nascença, ele também pode curar os nossos traumas, ele pode curar também as coisas que nós trazemos, deficiências que trazemos desde o ventre da nossa mãe. Mas como? Eu já tenho deficiência desde o ventre da minha mãe? Pode um neném pecar no ventre da mãe? Não. Mas o salmista disse assim: em pecado me concebeu a minha mãe. E Paulo dizia também assim, quando ele via a fraqueza interior dele, ele dizia: quão miserável homem que sou, como eu sou miserável, porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Eu quero ser mais crente, eu quero vir mais à igreja, eu quero persistir, eu quero não desistir, mas há uma natureza falha em mim, há uma natureza, há algo que não depende só de mim, que eu vim com isso, eu nasci desse jeito. Eu desisto das coisas, eu começo e não termino, eu tenho uma tendência melancólica para depressão. Deus também te cura disso. Porque quem muda caráter, quem muda personalidade é o Senhor. Quando ele curou este cego de nascença, porque nem todos os cegos eram de nascença, ele está dizendo com isso que ele também pode curar falhas de personalidade, falhas de caráter que nós temos. Só Deus pode curar. Depende de mim e de você confessar ao Senhor e dizer: Senhor, essa área da minha vida aqui eu não consigo. Essa área da minha vida aqui, eu luto com essa área, e eu nunca consigo me libertar. Mas o Senhor está passando por essa igreja hoje, assim como Ele passou por aquela cidade, Ele também passa por aqui todos os cultos. E é a hora de você chegar e você dizer: Senhor, sara-me desse mal. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Mas aquele que encobre, esse perecerá. E muitas das vezes, quando o pecado é falha de caráter, é alguma coisa que você luta para se livrar daquilo e você nunca consegue. E às vezes, nesse caso, sempre alguém diz assim: ah, isso aí você herdou da tia, herdou do pai, herdou da mãe. Eu não sei se é uma questão de DNA, de herança, não sei. Eu só sei que Deus cura.
E Ele é o único que pode curar as deficiências de personalidade e de caráter. Quando eu estou orando por pessoas que precisam se converter, a minha oração tem sempre essa conotação: Senhor, só Tu pode mudar personalidades e caráter. Só Tu pode mudar. Quando alguém diz assim, vem à igreja, é amigo da igreja, gosta de estar aqui, gosta dos louvores, e quando você diz assim, você quer aceitar Jesus, você quer ficar aqui conosco, aceita o Senhor é bom. E a pessoa às vezes se prende no banco, e a pessoa às vezes diz que não. Muitas das vezes ela quer. Ela só está resistindo. Ela só está dizendo que não, porque ela está pensando nas falhas de caráter que ela tem e que ela vai ter que deixar. Muitas das vezes eu levei uma pessoa para um encontro com Deus e essa pessoa ficou super tocada, e na hora do apelo essa pessoa queria, mas o que ela disse para alguém que foi lá conversar com ela: olha aí, a hora é essa, vai agora não, porque eu vou estar segunda-feira, vou estar no fim de semana com meus amigos, eu não vou conseguir ficar sem beber. Aí a nossa palavra foi: só quem pode entrar na sua alma e transformar o seu caráter, transformar o seu desejo, transformar a lascívia que está aí, é o Senhor. Aproveita, não espera ficar bom para ir não. Se você está aqui, você ainda não aceitou o Senhor, se você ainda não aceitou esse sublime caminho, não fique esperando você ficar bom, você deixar de beber, de fumar, de prostituir. Não! Venha, porque no caminho Ele te liberta. No caminho Ele vai cuidando de você. O que você precisa é o aceitar, para que aquele sangue vertido na cruz que foi falado aqui, o sangue que foi, a cruz que foi falado pelo Hugo, a cruz que foi pregada, a cruz que nós pregamos, vai fazer efeito na sua vida só quando você o aceitar, porque é uma lei. Este efeito de vida eterna, de perdão, de salvação, do efeito da cruz do Calvário, o efeito que a cruz vai fazer na sua vida, ele só pode ser validado quando você recebe Jesus. Quando você diz eu aceito, quando você diz eu recebo. Porque as falhas de caráter, Ele está passando por aqui, quem sabe está aí pertinho do seu banco onde você está. E é a hora de você, dentro do seu coração, dizer: Senhor, me ajuda. Porque quando a pessoa diz eu não quero, com certeza ela está pensando: eu não tenho como deixar os meus colegas, eu não tenho como deixar a turma que eu vivo, a galera que sai comigo, eu não tenho como deixar aquilo o que eu faço na sexta-feira. Então ela não está dizendo que ela não quer Jesus, não. Ela não quer deixar o pecado. Jesus ela quer. Jesus ela quer. Ela não quer deixar o pecado. Mas só que eu quero dizer que quem vai fazer você, quem vai te dar força, quem vai fazer uma ação poderosa na sua vida para você deixar o pecado, é o Senhor Jesus. Sem Ele você não consegue. A sua parte é recebê-lo. Senhor, eu te recebo. Senhor, eu te recebo. Nós tivemos uma pessoa aqui que já faleceu, mas ela aceitou Jesus não sei quantas vezes. Ela não tinha força para largar o pecado, voltava, aceitava de novo. E o Senhor foi trabalhando, foi ajudando. Eu quero te apresentar nesta noite um ajudador, um Deus que te aceita como você é, do jeito que você é, cego de nascença. Ele te aceita do jeito que você está, para fazer uma obra na sua vida. Ele diz vem como estás, porque eu sou o carpinteiro que faço o trabalho na madeira. Ele sabe trabalhar.
Ele te conhece, Ele sabe a área que você é fraco, Ele sabe a área que você não domina, Ele sabe a área que o diabo tomou. As áreas também que não é opressão, é você mesmo que gosta. Eu vi uma pessoa dizer, não, eu gosto de fazer isso. Eu gosto. Me realize, é a carne. Mas Jesus também dá jeito na carne. Você precisa recebê-lo, ler a palavra, ouvir a palavra, porque a fé vem de ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus ia passando por ali, por aquela cidade, ele viu aquele homem cego. Ele viu e muitas pessoas passavam por ali e era normal. E as pessoas que pediam esmola naquela época, eles não eram os mendigos que a gente conhece hoje, não. Eles eram amparados pelo governo. Havia uma lei, a lei de Moisés, mandava que todo judeu já tivesse separado o dinheiro das ofertas para aqueles necessitados. Eu posso citar, entendeu? Mas não me interessa citar no púlpito o nome de famosos, porque o famoso aqui é Jesus. Então não vou dar nem o privilégio de citar o nome. Mas existem judeus famosíssimos. E a prática deles é dizimar. E por isso eles são tão prósperos. Eles abençoam as pessoas. Existe um grande empresário, talvez o maior empresário do Brasil. Um homem que já quis pagar a dívida externa do país. Na época. Numa época aí, com um presidente, ele quis pagar a dívida externa. E esse homem oferta na vida das pessoas. E isso é um costume do judeu, nem cristão é. Judeu, ele sabe, por causa da lei de Moisés, ele sabe que ele precisa tirar do dinheiro dele uma oferta para o necessitado. E ali, com este cego, não era diferente. Eles ficavam, este cego e outros, o coxo e outros que estavam ali, eles não eram esmolé. Essa palavra esmola começou a ganhar esse significado assim, fútil, esse significado de você dar o resto, esse significado de você dar uma pessoa que virou ali um mulão pedindo esmola, mas era lei, eles iam e voltavam todos os dias e eles eram assistidos pela população, era lei abençoar aqueles que não podiam trabalhar, no caso do cego, no caso do coxo. E Jesus, ele estava passando naquele lugar, curando naquele lugar, mas nós precisamos ter uma expectativa dentro de nós, que todos os dias que nós estamos no culto, os anjos do Senhor estão aqui, o Senhor Jesus está aqui, e não é diferente. Quando você vier para a presença do Senhor, vá com uma expectativa de que Ele está no nosso meio, e que Ele pode fazer, curar a situação da sua vida, da sua casa. Ele pode fazer, porque é o mesmo que andava em Cafarnaum, que andava na Galileia, que andava por todos os lugares fazendo milagres. É o mesmo que está aqui entre nós nessa noite. Eu creio que alguém receberá uma bênção nessa noite. Eu creio que alguém receberá uma bênção nessa noite, porque o Senhor falou isso ao meu coração. Quando eu orava pelo culto, o Senhor me mostrava uma bênção. Alguém, assim como aquele cego recebeu aquela provisão naquele dia, de ficar totalmente curado. Gente, um cego de nascença, ficar curado. Uma pessoa que já enxergou um dia, ele tem noção do sol, tem noção da lua, tem noção do rosto da mãe, do rosto do pai. Enxergou a vida toda. Mas uma pessoa que nunca viu, abriu o olho e vê o mundo. Isso é muito maravilhoso. E as pessoas, como só olham para julgar, os discípulos perguntaram assim: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele? Foi o pai? Foi a mãe? Para ele nascer assim, quem foi que pecou? Mas eles estavam perguntando
para julgar. Sabe aquela coisa que diz assim, tá assim porque fez. Está desempregado porque é orgulhoso. O filho nasceu assim por isso, por aquilo. As pessoas julgam. Está doente por isso, está doente por aquilo. E gente, nem sempre é juízo. Nós estamos debaixo do sol. Deus é nosso amparo. Olha, achar que as coisas, as dificuldades só acontecem com o ímpio, isso é mentira. Se a igreja, existe uma pregação aí de que nada acontece com o crente, de que você vai ter uma vida afortunada de carros e casas e mansão, nós sabemos que isso é uma pregação do século 21 para enganar bobo. Porque nós sabemos que não é assim. No mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Aí Deus vai dando para você, Ele vai te adestrando, eu te esforço, eu te ajudo, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Ele vai te dando munição, Ele vai te dando força, Ele vai te dando estratégia para você vencer as adversidades da vida. Falando de deficiência, eu me lembro também agora daquela mulher encurvada. Havia uma mulher encurvada. Há muitos anos aquela mulher era encurvada. E já essa deficiência dessa mulher não era de nascença. Porque, olha, existe a deficiência que é de nascença. Que aí existe a deficiência que é de personalidade. Um sentimento depressivo. Alguma coisa que é da personalidade. Eu estava falando lá em casa que aos 7 anos eu li o meu primeiro livro aos 6 anos, O Pequeno Carvoeiro, nunca mais esqueci o nome. E quando eu li era a história de um menino que era criado pela madrasta, e a madrasta maltratava. A madrasta maltratava e o pai não ligava para ele, e ele saiu de casa com aquele saco de carvão, vendendo carvão. No meio desse livro eu estava acabado em lágrimas. Nunca mais eu esqueci daquele garotinho com aquele saco de carvão. Ai, que pena. Eu tenho uma personalidade emotiva. Até hoje eu choro. Assim como Deus me deu essa personalidade emotiva, veio comigo, poderia vir algo comigo também, que não agradasse ao Senhor. E eu ia ter que lutar para vencer aquela dificuldade. Então existem as coisas que você adquire, doenças que você adquire, outras que você nasce, e outras que são malignas. O caso dessa mulher encurvada, a Bíblia diz que ela era filha de Abraão. Nós estivemos aqui hoje de manhã estudando Abraão mais uma vez. E Abraão é o homem da promessa. Os filhos de Abraão, eles são benditos ao entrarem, benditos ao saírem. Mas ela foi acometida por uma opressão. Não sei se por pecado, alguma coisa que fez ou não. Mas ela foi acometida por aquele mal, e aquela mulher não levantava de jeito nenhum. E a Bíblia diz que aquilo era opressão. Tanto que aquela mulher, quando Jesus a viu, lá no final daquela reunião, que lá em Israel é assim, né? Judeu é assim, primeiro criança, depois mulheres, primeiro criança, depois homens, e as mulheres ficam lá no fundo. Mulher é um preconceito terrível com mulher. Sabia que lá existem homens que oram agradecendo a Deus porque nasceram homens? Mas no lugar daquele tem que agradecer mesmo, né? Oram agradecendo a Deus porque nasceram homens. Então, Jesus viu essa mulher encurvada numa reunião dessa lá atrás. Mas Jesus viu aquela mulher com aquela deficiência horrível que fazia com que ela olhasse para baixo o tempo todo. Já viu essas pessoas que têm um carocinho
aqui, uma deficiência na coluna que enverga toda, eu creio que seria aquilo. Uma deficiência que fazia ela olhar para baixo o tempo inteiro. Ela não podia nem olhar para o alto para ver o céu. Mas Jesus a viu lá no fim da fila. E Jesus disse: filha, vem para frente. O encontro com Jesus faz você ir para frente. Você é empurrado de uma situação para outra. Você recebe um sopro de uma situação para outra. A mudança é tão grande na sua vida, você recebe uma força e você sai de um estado para o outro. O povo que andava em treva viu uma grande luz, e para aquele povo a luz raiou. Então Jesus, ele realmente muda. E quando ele viu aquela mulher, ele chamou aquela mulher para frente e ela veio. Com toda deficiência, ela veio. E muitas das vezes Deus nos chama, até mesmo para nos dar um ministério, até mesmo para fazer algo na nossa vida, que vai mudar a nossa vida, e nós ficamos paralisadas. Nós ficamos dizendo: não, eu não falo, eu não canto, eu não posso. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho um casamento difícil, eu tenho um filho difícil. E não nos lançamos na obra do Senhor. E é esta obra que vai te libertar. É esta obra que tira do cativeiro. É esta obra que te cura, é esta obra que te salva, é esta obra que transforma a sua vida, é esse abençoar a casa de Deus, é se envolver com a casa de Deus, que vai fazer a sua vida mudar. Porque se aquela mulher, veja bem, se ela olhasse para a condição dela, uma mulher não sei quantos anos, encurvada, numa situação dramática daquela, deveria sofrer muitos preconceitos. Se aquela mulher dissesse: não, eu não vou não, Jesus, eu não vou não, já estou aqui no fundo mesmo, e ainda daqui do meio eu sou a pior, porque não tem ninguém aqui olhando para o chão, não tem ninguém aqui com uma deficiência tão grande quanto a minha. E às vezes por conta, eu não sei falar, eu não estudei o suficiente, eu não posso, porque... E nós colocamos tanta dificuldade nesse chamado de Jesus de vir para frente. Vir para frente, querido, é vir para a linha de frente da batalha. É vir para a frente do jeito que você está, para realizar esta obra que Deus confiou a nós, a igreja. Muitas das vezes nós achamos que é só sentar e ouvir. Não é não. Não é só sentar e ouvir. É ouvir até essa palavra mudar o seu coração e te dar coragem, porque Jesus te chama nessa noite. Se você ainda não o aceitou, Ele te chama, vem, sai de lá daquela linha da frente, de trás, com essa deficiência horrível que você tem, que só te faz olhar para baixo, que só te faz olhar para a terra, que só te faz olhar para o dinheiro. A Bíblia diz que aquele que tiver o que quiser o Senhor só para essa terra é o mais miserável dos homens. Essa deficiência que encurva você, que me encurva, é muitas das vezes a luta na área em que nós não conseguimos vencer. Qual é a área que você não pode vencer? Qual é a área em que o diabo está encurvando você? Porque o servo de nascença não era diabo não, mas essa filha de Abraão era demônio. Ela não estava possessa, que é diferente, possessão de opressão. Ela não estava possessa, mas ela estava oprimida. Tanto que Jesus repreendeu o diabo, disse: diabo, sai, e ela ficou boa. Na mesma hora ela esticou. Não teve que ficar preparando um tempo, fazendo uma ginástica daqui e dali, para poder se inclinar, não. Ela ficou curada, ela esticou e pôde olhar para frente.
Porque nós só olhamos para frente quando somos curados. Porque antes de sermos curados, nós só olhamos para trás. Antes de sermos curados, nós só olhamos para o que passou, para o que fizeram, para o que deu errado, para o lugar onde nós somos explorados, a amizade que tivemos que foi falsa, o casamento que tivemos que deu errado. Só olhamos para as nossas frustrações, porque é isso que o diabo quer mesmo. Ele quer que você fique curvado, olhando para a terra, olhando para a cova, para onde ele quer te levar. Ele quer que você olhe para o chão, e olhe para o chão, e olhar para o chão é olhar para os problemas, é olhar para a tristeza, é olhar para a dificuldade, quando Deus tem um corpo ereto para te dar, quando Deus tem uma linha reta para te dar, quando Deus tem uma vida de prosperidade, de felicidade. Porque com todas as nossas lutas, nós somos mais do que vencedores. Com todas as nossas lutas, nós caminhamos em justiça, nós caminhamos com autoridade. Porque da forma, querido, que você luta as suas lutas, é dessa forma que as pessoas te veem. Se as pessoas veem você lutando a sua luta, cabisbaixo, chorando, desanimado, vindo para a igreja arrastado, é desse jeito que as pessoas vão te ver, que o céu também vai te ver. Uma ferida, querida, aberta é uma coisa, uma ferida fechada é outra coisa, é uma cicatriz. Uma ferida fechada é uma divisa no seu ombro. Uma ferida vencida, uma etapa vencida, é galardão para você. Você só pode falar daquilo que você vence. Você perguntaria a uma pessoa que perdeu todos os seus filhos para a droga, como se cria filho? Claro que não. Você perguntaria para o homem, você perguntaria para um outro homem, um empresário, um homem que deu errado em tudo, que perdeu tudo, que já nasceu rico com os pais, mas ele ficou pobre, miserável. Você vai perguntar a ele como é que se administra uma empresa? Não vai. As pessoas hoje, inclusive, as pessoas dão palestras, viram coaches, ganham dinheiro para dar informação daquilo que elas venceram. Olha, gente, como é importante nascer uma profissão. Nascer uma profissão que vai ser a profissão aí do século 21, que a pessoa vai poder se sustentar, viver disso. Viver de quê? O que é palestra? É você falar de algo que você conhece, que você estudou, que você viveu e que você venceu. É dar o caminho das cobras para a pessoa. E a pessoa que fez isso vai cobrar uma fortuna para poder falar como foi que ela fez para vencer. Então o que eu estou querendo dizer a você é que você é senhor daquilo que você vence e é escravo daquilo que você perde. Todas as vezes, todas as coisas pelas quais você perde, se você perde, quando o diabo te deixa sem esperança, sempre que ele consegue te deixar sem esperança, e que ele faz de novo, você fica sem esperança, e ele faz de novo, você é escravo da falta de esperança que o diabo trabalhou no seu ser. Mas no dia que você vencer isso, você vai ser senhor. Então, as suas cicatrizes, a maneira como você vence a sua vida, como você vence o seu problema, a maneira estratégica pela qual você vence as dificuldades, é divisa no seu ombro. Isso aqui na terra e no céu também. Se você foi tentado no seu trabalho por uma prostituta que tentou, você venceu, você pode ter certeza que você está mais forte para isso. No outro dia, quando você estiver novamente numa outra situação igual, você já tem uma divisa. Você já vai olhar de cima. Você já vai olhar de cima. Então, você é senhor daquilo que você vence.
E essa mulher, ela não ficou olhando não. Ela não ficou olhando não. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu queria me lançar mais na obra de Deus e eu sempre recuava por causa de algumas coisas que na minha época não se podia fazer. Maquiagem, cortar cabelo. Na minha época, crente não podia fazer isso. Então, eu queria avançar mais, mas eu tinha medo, porque eu sabia que se eu ficasse firme naquela igreja presbítera, eu não ia poder. Mas hoje é diferente. Mas existem coisas maiores do que isso, do que vaidade. O meu era vaidade. Mas cada pessoa tem a sua dificuldade. Cada pessoa tem aquilo que te curva. Cada um de nós temos aquilo que nos curva. Mas Jesus, ele te vê. Quantas pessoas olharam para aquela mulher naquele dia? Mas nenhuma resolveu o problema dela. Jesus te vê. Sabe aquela bala perdida? Que você estava lá no baile e que você se livrou? Você sabe hoje que foi Deus, porque desde quando você estava no mundo, Ele já te via. Todos os livramentos que Deus te deu, quando você estava no mundo. Porque, querido, tem pessoas hoje na presença do Senhor. Eu conheço pessoas hoje na presença do Senhor. Vocês conhecem também, mas nós não vamos dizer quem. Entendeu? E não é Jean não. Que hoje é a pessoa mais mansa do mundo, mas andou com o revólver para cima e para baixo. O que era que encurvava ele? A personalidade. Ninguém podia falar, porque ele sacava logo o revólver. Hoje é um homem que é mansidão pura, abre a boca e começa a chorar. Aquilo que encurvava ele para a terra, um dia foi restaurado quando ele aceitou Jesus. Chefe de família, homem ajudador. Você não consegue nem imaginar. Dizer, é verdade mesmo. Quando ele me falou, eu digo, meu Deus, como é que pode? Né? Os amigos, fulano. E hoje ele recebendo algumas afrontas, e os amigos disseram assim, ei fulano, porque ele não sabe quem você era, né? Ele não sabe o que você fazia, né? Tentando instigar para ver se o velho homem aparece, né? Não quero saber disso não, meu amigo. Ele não sabe, é bom que ele não saiba. Que eu não sou mais. Aquilo que eu fui não sou mais. O Evangelho me transformou. O amor de Jesus tirou a minha curva. A curva na minha coluna. A minha deficiência foi sarada. Deus é Deus que cura a sua deficiência. Deus é Deus que cura a deficiência da sua casa, dos seus filhos, personalidade, caráter. O que tem de errado aí? O que está te afligindo aí? Eu tenho um Deus que cura as deficiências. E Ele está passeando no nosso meio. Sinta Ele aí. Não estava só lá não. Sinta Ele aí. Tem deficiência, tem Jesus Cristo para livrar. Eu não vi ainda um justo disse, olha, eu estou aqui justo, perfeito, e Jesus me recebe. Lembra do mancebo de qualidade? Olha, eu sou esse, eu sou aquele, eu pago meus impostos, eu sou assim, eu obedeço a lei, eu faço. E como é que eu faço para ter o reino dos céus? Vai lá, vende tudo que você tem. Aí Deus tocou na coluna dele, né? Deus sabia que era a curvatura estava ali, no dinheiro. Ah, você é bom, né? Então tá, então vai lá, faz isso. Por que Jesus não pediu para outra pessoa? Ninguém mais ele pediu isso. Só pediu para ele, porque sabia que era ali que estava a curva. A deficiência estava ali. E por que para o outro ele falou assim, olha, vos é necessário nascer de novo. Vos é necessário nascer de novo. Mas como é que é? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe. E aí Jesus disse assim, mas rapaz, você sendo príncipe da lei, você não conhece essas coisas não? Você não sabe o que é nascer da água e do Espírito?
Porque ele ficou atordoado, que era nascer da água do Espírito. Como é que é isso? E olha a pergunta imbecil que ele fez. Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? E aí Jesus se escandalizou com ele. Seu cara, você é príncipe da lei aí, você não sabe dessas coisas não? Você não sabe que você precisa nascer de novo, que você precisa ser uma nova criatura? Você não sabe que você precisa deixar a arrogância, o pecado? E dizer, Senhor, cura a minha deficiência. E se prostrar e adorar, e pedir perdão, e dizer, Senhor, cura a minha deficiência. Ao invés de você dizer que é bom, você tem que dizer assim, Senhor, cura a minha deficiência. E se essa deficiência, volto a falar, está no caráter, Deus cura caráter. Se essa deficiência está naquele que você ama. Eu fiquei com uma irmã um tempão orando por um filho, e a oração só era essa: muda o caráter. Porque a pessoa era boa, a pessoa era ofertante, a pessoa era bom filho, mas tinha um caráter falho. E a oração foi o tempo todo, Senhor, muda o caráter, muda o caráter, muda o caráter. Porque personalidade e caráter, só Deus para mudar. Quem pecou foi os pais. E Jesus falou assim, não, que pai que pecou, que mãe que pecou. Inclusive isso aí, se Jesus dissesse que foi pai, que foi mãe, ele estaria dando crédito a uma religião, estaria dando crédito a uma religião por aí que diz que vai de encarnação, você vai pagando o que o pai fez. Ele disse não, é para que as obras do meu pai sejam manifestas. O poder de Deus é manifesto na nossa deficiência. Onde foi manifesto o poder de Deus? Na deficiência de todas as pessoas com quem Jesus se encontrava. Ele simplesmente sentou lá na beira de um poço um tempão para curar a deficiência no caráter de uma mulher que vivia com o marido dos outros. É uma deficiência? É uma deficiência ficar andando com o marido dos outros? É. Mas Jesus deixou os 12 lá, andou, virou, fez um caminho maior, sentou ali para curar aquela deficiência. Ele sabia o que aquela mulher fazia, tanto sabia do caráter falho daquela mulher, que a primeira coisa que ele perguntou foi onde estava o seu marido. Mas ele deixou lá os discípulos para quê? Para curar uma deficiência. Quando ele curou a mulher encurvada, ele estava naquele lugar e ele olhou para ela e ele trouxe aquela mulher para si para curar uma deficiência. Então por que nós não nos achegamos ao Senhor por causa das nossas deficiências? Se ele cura o deficiente, se ele não veio para o são, se ele veio para o doente, porque às vezes nós não cremos que ele pode entrar com a cura da deficiência do nosso caráter, do nosso casamento, da nossa saúde, das nossas finanças. Ele faz, querido. Ele cura, ele entra na deficiência. Todas as coisas que nós vimos Jesus fazer, curou, salvou, aconteceu um milagre, foi sempre na deficiência do homem. E se você tem coragem para dizer, Senhor, eu tenho uma deficiência, Senhor, eu sou pecador. Se você tem a coragem de dizer para o Senhor que você realmente é pecador, eu quero dizer para você que você, ao invés de ter uma deficiência, você vai ter uma palavra profética na sua vida. Você pode dizer assim, hoje não existe maldição hereditária. Porque sempre acontece comigo, porque eu herdei. É maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Não existe personalidade fraca. Não existe personalidade falha. Por quê? Hoje eu tenho uma palavra de Deus sobre essa necessidade. Eu tenho hoje uma palavra profética. Como vai e não peques mais.
Como eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Como mulher, venha para a frente. Aquela mulher foi ao encontro do chamado de vem, minha filha, venha para a frente. Ela se expôs, ela foi para a frente e no mesmo dia ela ficou ereta, curada, olhando para o seu destino, porque antes o destino que ela tinha era olhar para a sepultura. O destino que ela tinha era olhar para o chão. Mas quando ela aceitou o chamado de Jesus, quando ela aceitou o chamado de vem do jeito que você está, ela passou a ser uma mulher transformada, uma mulher com um alvo, uma mulher com um objetivo, uma mulher que pode agora olhar para frente, andar ereta, sem vergonha, sem nenhum tipo de acusação, porque agora ela recebeu o vem de Jesus e ela ouviu e acatou aquela situação e recebeu a vitória dela. Amém, querido? A graça, ela naquele chamado, ela recebeu a graça do Senhor. Ela recebeu a graça do Senhor. Qual foi bota aí o primeiro versículo, Jean, que eu li. O primeiro. Vamos ficar de pé. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vá ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disse-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, e o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Aleluia! Os judeus, porém, não creram, porque ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizes ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu-lhe ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. É só isso que eu sei.
que sendo eu cego, agora vejo.